Abra sua Bíblia comigo no livro dos Juízes. O capítulo é o de número 14 e o versículo é o de número 5. Glória a Deus. Juízes 14, 5. Deus abençoe. Juízes capítulo 14, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timinate ou a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que o filho de um leão rugindo lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como se despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas mãos e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe e deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Pai, aqui está a tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós viemos nessa noite ouvir a tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre as nossas vidas, e que o teu nome venha a ser exaltado, glorificado e bendito, em o nome de Jesus. E toda a igreja diz: antes de você sentar, você vai dizer comigo assim: você chegou perto demais para cair agora. Pela última vez, eu cheguei perto demais para cair agora. Sente dando glória a Deus. Meus irmãos, me ouçam com atenção. A sua atenção é preciosa para mim nessa noite. A Bíblia vai nos dizer aqui nesta noite que Sansão está descendo a Tímina para se casar. É interessante que o capítulo 14 vai dizer que Sansão encontra uma mulher filisteia e ele vai a Tímina para o casamento. Só que os pais de Sansão dizem: será que aqui não tem moça para casar? Mas a Bíblia vai dizer: não sabiam eles que isto vinha do Senhor, porque o Senhor buscava ocasião contra os filisteus. E a Bíblia vai dizer que Sansão desce a Tímina, chama o seu pai, chama a sua mãe. E quando ele está chegando próximo às vinhas de Tímina, algo acontece. E alguém pode dizer: o que, pastor, que acontece? A Bíblia vai dizer que quando ele está chegando próximo às vinhas de Tímina, porque ele está indo ao encontro da sua pretendente, a sua preterida para casar, para marcar o seu compromisso com ela. Quando ele está próximo a isso, ele chega nas vinhas de Tímina. E próximo às vinhas de Tímina, a Bíblia diz que vem um leão. Esse leão nem é tão grande, é filho de um leão, mas seja ele grande ou pequeno, é leão do mesmo jeito, né, irmão? Então, o filho de um leão vem e se apresenta a ele próximo às vinhas de Tímina. E quando esse leão se apresenta, Sansão está indo ao encontro desta mulher. Como a Bíblia vai dizer, vinha isso do Senhor. Era um propósito de Deus que Sansão casasse com esta filisteia. Então observa comigo, Sansão está indo para o seu casamento. Sansão está indo para um novo capítulo na sua vida. Sansão está indo para um novo capítulo na sua história. Melhor que isso Sansão está percorrendo um caminho de vinhas.
O que é vinha? O que vinha simboliza na Bíblia, pastor? Vinha, lugar de trabalhar nas uvas, no lugar de trabalhar nas uvas para que tornem-se vinho, mas vinha fala de alegria. Biblicamente falando, a tipologia bíblica, o símbolo das vinhas é um símbolo que carrega alegria, celebração e colheita. Então estar próximo às vinhas é estar vivendo, chegando próximo a um tempo de celebração, a um tempo de alegria e a um tempo de colheita. Sansão está vivendo próximo desse tempo. Quando Sansão se aproxima da colheita, quando Sansão se aproxima da alegria, quando Sansão se aproxima das vinhas, o que é que acontece, meus irmãos? Um leão vem e começa a rugir perto de Sansão. Quando Sansão está próximo, quando Sansão está perto, quando Sansão está chegando lá, o leão vem e começa a rugir perto dele. Por quê, pastor? Porque algumas batalhas que nós enfrentamos não são batalhas aleatórias, mas são tentativas do inferno de interromper um tempo novo que está chegando na nossa vida. Eu vou repetir. Algumas batalhas que nós enfrentamos são interrupções preventivas do inferno contra a nossa vida, porque o inferno já discerniu que há um tempo novo de alegria chegando na nossa vida. Então todas as vezes que você está próximo para conquistar, tem um leão para rugir, para acabar a tua alegria. Eu vou repetir, todas as vezes que você está próximo da alegria, parece que algo se levanta, e esse algo que se levanta quer interromper o momento que você está vivendo. Sansão está perto, Sansão está muito perto, e o ataque vem na hora que Sansão está perto. É interessante que o leão não surge num deserto aleatório, mas o leão surge onde há uma promessa de alegria, de vinho na vida de Sansão. Entenda que o leão não ruge quando não há futuro. O leão começa a rugir quando a festa está prestes a começar. É um tempo que Deus aponta na nossa vida, e o leão começa a rugir querendo acabar com essa festa. E é interessante que o inimigo não luta com quem está parado, contra quem está parado, mas o inimigo está lutando contra quem está em movimento em direção à promessa. Sansão está em movimento em direção à promessa. Sansão está chegando perto de um novo momento na vida dele. Aí vem um leão e ruge para querer lutar contra aquilo que Deus está fazendo na vida de Sansão. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se o leão está rugindo na tua vida, é porque a vinha e o tempo de alegria está perto. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Talvez você chegou aqui enfrentando rugidos, talvez você chegou aqui enfrentando lutas e batalhas na sua vida e está dizendo: Deus, por que isso está se levantando? É porque o inimigo sabe que você está perto da vinha, está perto da colheita e está perto da festa. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui para você. Se o rugido do leão está vindo, é porque o inferno sabe o que é que está sendo preparado. Não espere que o inferno vá celebrar aquilo que Deus já apontou que vai fazer na nossa vida. Quanto mais Deus aponta a promessa, mais o inimigo apronta levante. Quanto mais Deus apronta a promessa, mais o inimigo apronta levante. Mas o bom é saber que a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus estava com Sansão. Diga para quem está do seu lado: o rugido chegou, mas com Deus você vence. Diga mais forte: o rugido chegou, mas com Deus você vence. Olha o que o texto diz, capítulo de número 14, versículo de número 5. Se aproximando das vinhas, de repente um grande leão partiu. De repente um grande leão partiu. King James atualizada, por favor. De repente um grande leão partiu, rugindo em direção onde Sansão estava. Então observe comigo. Ele está se aproximando. Quando ele está se aproximando, o leão vem. Olha a força que o inferno quer travar contra a nossa vida. Sansão não estava em casa, Sansão já tinha descido a Tímina.
Isso não era sinal. Esse levante do inimigo, eu já falei isso aqui, mas vou repetir isso de novo. Esse levante do inimigo não era sinal de retrocesso, mas de avanço. Porque as batalhas que estão se levantando na nossa vida falam do nível que nós estamos vivendo. Então, se o leão não está rugindo, parece que você não está atacando o inferno. Mas se o leão está rugindo, é porque algo está incomodando Satanás. Mas Deus está dizendo nesta noite: está chegando perto, mas não vai ter contra a tua vida. Não, porque eu tenho uma palavra de Deus para alguém que chegou aqui. Pastor, é tanta coisa que eu estou vivendo, só está perto, meu filho. Mas não despedaça você, não despedaça seus filhos, não despedaça sua casa, não despedaça teu ministério, não despedaça tua vida. Então Sansão está descendo para esse tempo. E sabe o que eu acho interessante? A Bíblia vai dizer que foi de repente. Porque para se instaurar uma guerra, basta estar tudo bem. Meu Deus, de onde foi que essa guerra surgiu? E precisa. Onde foi, nem começou, nem avisou. E precisa. É que você está perto da vinha. É que você está perto de um tempo novo. É que Deus já liberou uma palavra sobre a tua vida. E o inferno também ouviu quando você falou. Quando Sansão declara que está se juntando a uma filisteia, o inimigo não sabe, mas ele deduz. Se ele se junta, ele vai ter acesso ao povo. Então eu preciso, não é fazer com que Sansão paralise simplesmente. Eu preciso cancelar o acesso de Sansão ao povo. Só que o Deus que abre portas é o Deus que faz você chegar e acessar lugares onde as pessoas não têm acesso. E se o inimigo está tentando travar, Deus é aquele que desbloqueia. Então fique tranquilo, porque Isaías 45:2 diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Mas o leão está rugindo, deixa ele rugir, porque maior do que o leão que está rugindo é o leão da tribo de Judá que está comigo. A Bíblia vai dizer que ele vem. E quando ele vem, o que fazer, pastor? O que fazer com o ataque do leão? O que fazer com esse ataque que chegou sobre a minha vida? Bom, muitas opções. Pegar uma espada e lutar. Usar um escudo para se defender. Mas a Bíblia vai dizer que o sucesso daquilo que Sansão viveu está no versículo 6. Põe para mim na tela o versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Eu posso falar uma coisa e liberar uma palavra sobre as nossas vidas. Deus está levantando um tempo nas nossas vidas onde Ele está trocando as nossas armas. Eu vou repetir. Deus está levantando um tempo na nossa vida onde Ele está trocando as nossas armas. Se fosse para lutar com esse leão da maneira certa, era uma espada, era um escudo, era uma proteção de defesa. Mas quando Sansão se olha diante do leão, ele diz: não é essas armas que eu preciso, não são essas armas que eu vou lutar, não é desse jeito que eu vou fazer. Não, 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 não. O Espírito de Deus se apodera e Sansão começa a usar as mãos, porque chegou um tempo em que Deus está dando armas espirituais à sua igreja para vencer guerras que também são espirituais. Não adianta usar as armas comuns, não adianta pegar escudo, não adianta pegar espada, porque é espiritual. Então você não vai atacar, você não vai justificar, você não vai se perder nesse processo usando armas erradas. Você vai usar a arma correta. Porque numa guerra o que faz diferença é o armamento que eu uso. Quando Davi chegou para lutar contra Golias, a primeira coisa que lhe deram foi uma armadura. Você sabe que no meio da guerra tem alguém que nos oferece a sua armadura e diz: usa essa que dá certo. Eu não preciso fazer o que dá certo, eu preciso fazer o que é certo. Porque há uma diferença entre fazer o que dá certo e fazer o que é certo. Fazer o que dá certo é para quem depende de fórmula. Fazer o que dá certo é para quem depende de fórmula. Fazer o que é certo é para quem depende de Deus. Porque quem depende de Deus não precisa de formulazinha. Faz assim porque vai dar certo. Faz assim. Não, 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 não. Guarda as armas, Josafá. Começa a louvar, Josafá. Que no meio do louvor os inimigos vão ser confundidos. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e vede a salvação e o livramento que eu tenho para você. Existem armas certas para batalhas selecionadas aqui nesta noite. Recebe armas poderosas em Deus aqui nessa noite.
Não será pela ferramenta, será pela unção. Não serão pelas armas comuns, serão pela dependência de Deus. Deixa eu lhe falar alguma coisa. Deus remove das nossas mãos as armas para que nós eliminemos a glória do homem nas nossas batalhas. Porque se sou eu que luto, foi eu que fiz. Mas quando eu uso as minhas mãos, quando eu dependo do Senhor, eu sei que o método é de Deus, que a ação é de Deus e que a glória também é de Deus. Talvez você não está entendendo porque no meio dessa guerra Deus está tirando ferramentas da sua mão. Talvez você não está entendendo porque no meio dessa guerra Deus está fechando os atalhos. Talvez você não esteja entendendo porque no meio dessa guerra Deus está esvaziando recursos. É porque Ele está dizendo para você, não é abandono, é porque eu estou reposicionando você. Eu preciso de você de uma posição não é física, é espiritual. É por isso que eu estou permitindo esgotar recursos daqui da terra, porque eu preciso reposicionar você, para dizer para você que você não vai vencer do jeito antigo, você vai vencer do jeito de Deus. Você vai vencer da forma de Deus, e o nome dele vai ser glorificado. A Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de... O Espírito do Senhor se apoderou de... E ele rasgou o leão. Como se fosse um... Não precisou de espada. Não precisou de lança. Não precisou de escudo. Não precisou de couraça de defesa. Deus usou as mãos de Sansão. E enquanto as mãos de Sansão estavam na peleja, Deus estava trabalhando. Você sabe por quê? Porque geralmente o ataque do leão faz uma coisa: faz nós baixarmos as nossas mãos, encostarmos as nossas armas espirituais. Porque o rugido do leão é tão forte que você não sabe o que fazer e nem como lutar. Só que enquanto Sansão estava com a mão no leão, Deus estava garantindo vitória para ele. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a tua vida. Tudo que o leão tentou fazer foi fazer você esmurecer no meio dessa caminhada. Mas enquanto você estiver com a sua mão no seu trabalho na segunda-feira, enquanto você estiver com a sua mão na sua Bíblia, dependendo de Deus, fazendo o que você faz todos os dias, Deus vai começar a colocar por terra esse leão que se levantou contra a tua vida. É interessante que mãos falam de trabalho. Mãos na Bíblia falam de força. Tanto é que o salmista diz: adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a batalha. Todas as vezes que a Bíblia fala de mão, fala de força. Tanto é que quando Deus vai levantar o profeta Isaías, a primeira coisa que ele diz é: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Lá na frente ele diz: eu te tomo pela tua mão direita. Porque a primeira coisa que acontece na guerra é esmurecer a mão, é não ter força nos dedos para lutar. Mas nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: continua com as tuas mãos na peleja, continua com as tuas mãos na tua empresa, continua com as tuas mãos no teu dia a dia. Não foca no rugido do leão. O leão quer que você pare tudo para olhar para ele, pare tudo para ouvir o seu rugido. Mas nessa noite Deus está dizendo: enquanto a tua mão estiver na batalha, eu estou garantindo a tua vida. Enquanto a tua mão estiver na batalha, eu estou garantindo a tua história. Enquanto a tua mão estiver na batalha, eu estou garantindo a tua vida aqui nesta noite. Enquanto você trabalha, Deus trabalha por você. Enquanto você luta, Deus luta por você. Enquanto você vai no seu dia a dia, nas suas coisas rotineiras, Deus vai guerreando por você. Você não vai parar por conta do rugido do leão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apodera dele, e com as suas mãos ele o tem como se tivesse um cabritinho nas suas mãos. Sansão vence o leão. Diga depois de mim: Sansão vence o leão. Fale mais forte: o Sansão vence o leão. O que é que pastor, para onde Sansão está indo, pastor? Para a vitória. Sansão está indo casar. A Bíblia vai dizer que ele vai, depois de vencer o leão, e quando ele vai, ele mais tarde, ele se encontra com a jovem de quem gostava. Ele deixa tudo certo para o casamento, e ele volta para casa para se preparar agora para ficar lá de vez. Então era o último passo de Sansão antes de receber a vitória.
Ele estava muito perto. Ele estava muito próximo. Mas sabe o que acontece? Quando Sansão está voltando para casa, porque a primeira batalha Sansão venceu, mataram o leão. Mas enquanto Sansão estava indo para casa, a Bíblia vai dizer que ele quis olhar o corpo do leão que ele matou. E é interessante que a Bíblia vai dizer que ele, afastando-se do caminho, diga depois de mim, afastando-se do caminho. Fale mais forte, afastando-se do caminho. Isso não é um detalhe narrativo. Tudo que está na Bíblia não está por acaso. Quando você estiver lendo a sua Bíblia, não leia por ler, tem um sentido. Isso não é um detalhe narrativo, isso é um diagnóstico espiritual. Sansão se afasta do caminho. E para fazer o quê? Porque ele quer ver como estava o cadáver do leão que ele rasgara com as suas mãos. Observe, a maior tragédia de Sansão neste momento não foi matar o leão vivo. A maior tragédia de Sansão neste momento foi voltar para o leão morto. Porque ele venceu o leão vivo, mas teve dificuldade de vencer o leão que estava morto. Aí a Bíblia vai dizer que ele afasta-se do caminho para ir ver o leão. Por quê, pastor? Porque nenhuma queda é de repente. Nenhuma queda começa do nada. Nenhuma queda começa do acaso. Para ele ver o corpo do leão, primeiro ele teve que se afastar. Porque o que é de afastamento vai dando sinais. Então começou a se afastar. Nesse afastamento começa a se esfriar. E você sabe que ovelha precisa estar perto do aprisco. Porque nós não podemos nos afastar do lugar da comida, do alimento, do pasto. Ovelha não foi criada para caminhar só. Por isso você não é convidado a servir a Deus em 2 horas de culto no domingo. Você precisa estar perto. Você precisa estar perto da presença. Você precisa estar perto da sua Bíblia. Você precisa estar perto da oração. Você precisa estar perto de Deus. Você precisa estar perto das reuniões da igreja. Deus te chamou para estar perto. A Bíblia diz que Sansão se afasta. E quando Sansão se afasta, ele vai olhar o corpo do leão que estava morto. Você sabe qual foi o problema de Sansão? Foi revisitar lugares que Deus o já tinha tirado. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui nessa noite. O maior erro de Sansão foi nunca aprender a sepultar o que já estava morto. Foi nunca aprender a sepultar o que ele já havia vencido. O maior erro de Sansão foi matar o leão e não enterrá-lo. Porque a Bíblia sempre manda sepultar o que terminou. Deixa eu falar uma coisa na minha e na sua vida. Tem coisas na nossa vida que terminaram, mas ainda não foram sepultadas. Você sabe que quando Deus chega para Josué no capítulo 1, ele diz: Moisés, meu servo, é morto. 30 dias o povo chorando, 30 dias o povo lamentando, 30 dias o povo dizendo: Moisés, 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 o que vai ser de nós agora? Aí Deus olha para Josué no capítulo 1 e diz assim: Moisés é morto. Agora você vai atravessar esse Jordão com esse povo. Porque enquanto alguém está olhando e dizendo: se Moisés morreu, como é que a gente chega na terra prometida? Se Moisés foi quem lutou pela gente, como é que chega na terra prometida? Só que quando Deus está dizendo: Moisés é morto, você, Josué, vai passar o Jordão, é porque Deus está dizendo: meus projetos não param na vida de um homem. Os meus planos não param na vida de um homem. O meu sacrifício na cruz não se resume à vida de um homem. Moisés pode estar morto, mas a promessa está de pé. Moisés pode ter ficado no Egito, pode ter ficado lá naquela sepultura, mas naquele deserto, mas a minha promessa continua de pé, porque Deus é maior que Moisés. Deus é maior do que aquele que ajudou. Deus é maior do que aquele que instruiu o povo. Quando Deus fala Moisés é morto, Ele está dizendo o seguinte: vocês perderam Moisés, mas não sepultaram ele do coração. Porque Deus ensinou o povo que o Egito ficou no Mar Vermelho.
Por que Deus fechou o mar vermelho e Faraó morreu no mar? Era Deus dizendo: é para vocês não repaginarem histórias que eu já apaguei da vida de vocês. O maná que Deus providenciara não podia ser guardada, podia ser para o dia seguinte, porque tudo que Deus faz é trazendo o novo sobre a nossa vida. Quando você se alimenta do que já morreu, aquilo que já morreu começa a ficar podre, e junto com o que está podre começa a causar problema na nossa vida. O que Sansão faz é observar um leão que está morto, mas quando ele olha, ele discerne: ali tem um mel dentro do leão. Porque não era nem para olhar, não era nem para estar perto. Mas já que ele insistiu em se afastar do caminho e estar perto, ele transformou o cadáver numa fonte. Ele alimentou-se daquilo que deveria ser sepultado. Aquilo que deveria ser sepultado virou alimento. Porque existem vitórias na nossa vida que só chegam quando a gente completa o sepultamento daquilo que já se foi. Escuta, isso é tão sério, que quem brinca hoje com o passado acaba sangrando o seu futuro. É por isso que Deus diz para você: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Escute, Deus não te chamou para provar o mel do passado, mas para viver a força do presente. Por isso eu tenho uma palavra: mate, sepulte, não volte atrás. Existem lugares que estão sendo revisitados, seja na nossa memória. Às vezes Deus já te tirou de coisas que na sua memória ainda fica vivo. E é você que vai precisar sepultar. Porque lugares antigos nos dão uma falsa sensação de controle. Eu já passei por lá, já domino. Mas você sabia que o homem da Fórmula 1 morreu num caminho que ele fazia todo dia? Que tragédias acontecem em quem se acostuma demais com o caminho e começa a revisitar lugares e dizer: eu tenho segurança porque eu sei, eu já passei, eu já vivi, dá para eu me sair quando eu quiser. Mas o que eu quero te dizer é isso: o lugar onde você foi forte ontem pode ser o lugar da sua queda amanhã. Por isso não revisite esses lugares. Deus está mandando alguém claramente aqui nessa noite: se afaste daquilo que vai te afastar da minha presença. Deus não te livrou para você revisitar, Deus te livrou para você avançar. Quando nós insistimos em voltar ao passado, nós estamos dizendo a Deus que o nosso futuro não é suficiente. Não é sobre força, é sobre direção. Então guarde o seu caminho, porque para quem guarda o caminho, Deus guardará a vida. Guarde a sua caminhada, vigie, lute, guarde esse caminho, porque Deus quer garantir a tua vida. Quando Sansão está no caminho do leão morto, ele olha e ele vê um mel. Mel é o que? Doce. Mas aonde estava esse mel? Dentro de um cadáver. Você sabe que o pecado não é amargo, né? Você sabe que o pecado é doce, porque gera prazer. Só que o problema não é o pecado em si, é a origem dele. A origem dele está dentro de um cadáver que é morto, que é imundo, que é sujo. Sansão era nazireu. Segundo Levítico, segundo Números capítulo 19, versículo 11, pela lei do nazireado, Sansão não podia nem tocar no morto, porque ele se tornaria impuro. Quando Sansão chega perto do leão, ele começa a quebrar os seus votos. É interessante que Sansão está com força, mas perdeu o temor. É interessante que Sansão está com a mesma força, mas perdeu a graça. É interessante que o mel era doce, mas o ventre da história era podre. O mel era doce, mas nem tudo que é doce vem de Deus e é para nós. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o que foi na sua vida que você já venceu, mas que ainda visita a sua mente aqui? Eu quero orar hoje pela nossa vida. Existem coisas que precisam ser sepultadas na nossa vida. Você já venceu. O Senhor te trouxe das trevas para a sua luz,
Você crê em Jesus, você anda no caminho, mas existem coisas que estão visitando a tua mente e que você ainda não aprendeu a sepultar. Você sabia que nós precisamos lutar? Quando um pensamento vem na nossa mente, nós precisamos falar, porque o inimigo não sabe o que estamos pensando, mas sabe o que estamos declarando. Então, você não peca porque é tentado, você peca porque alimenta o pecado e não expõe na hora certa. Não é pecado ser tentado. Não é pecado ouvir um burburinho de Satanás no seu ouvido, dizendo, faz isso aqui. Não é pecado. Nós não podemos deixar que um passarinho não pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. Porque o pensamento pode sobrevir na minha e na tua mente, mas quando vem nós temos que gritar, eu repreendo esse pensamento, porque eu tenho e possuo a mente de Cristo. O Espírito de Deus me disse, quando eu estava fazendo essa mensagem hoje, existem coisas que precisam ser sepultadas na nossa vida. Você sabe o que é sepultamento? Sabe o que acontece no sepultamento? Não tem chance de abrir esse túmulo. É por isso que quando você negocia com o pecado, você está dizendo, eu te revisito em qualquer momento que eu quiser. Só que quando você sepulta, você está dizendo, nem sei onde está, nem sei em que estado está, nem sei em que composição está, porque quando eu me enterrei, coloquei coisas sobre e não sei mais onde buscar. Ei, irmão, existem números que precisam ser mudados. Você sabia que a Bíblia diz que é melhor chegar com uma mão só no céu do que chegar com as duas no inferno? Então qual é o sacrifício que se tem de jogar um chip fora? Nenhum. Só que como é que você permite acessos a coisas que já morreram na sua vida ainda estarem vivos? Pessoas do teu passado ainda ter contato com você. Deus está dizendo, queima esse chip, faz um chip novo. E quando alguém achar o chip novo, diz, eu não sou mais aquele do passado, eu não revisito esse lugar, porque eu sepultei a minha vida. O Espírito de Deus está falando com a sua igreja hoje. Existem coisas na nossa vida que morreu, mas não sepultamos. E Deus está nos dando a oportunidade de dizer, sepulte, enterre. Mas pastor, até eu não me perdoo. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Se Jesus na cruz do Calvário, suspirando o último suspiro e o fôlego de vida, um ladrão olhou para ele que estava em estado de maior pecado, ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é sobre merecimento, é sobre reconhecimento. Quando você reconhece que errou e vai em frente, ele olhou para aquela mulher que foi pega em adultério e disse, onde estão os teus acusadores? Só que Deus está mandando dizer para alguém aqui nessa noite, porque eu tenho convicção que Ele quer tratar você, dizendo para você, você precisa sepultar o que morreu. Você sabe por que José venceu o pecado? Porque na hora que a mulher se despiu, José correu. Enquanto você deixar aberto algumas páginas da sua vida, você nunca vai conseguir vencer. Enquanto você não se desligar por completo de coisas, de influências, de pessoas que vão te levar para caminhos que não agradam a Deus, você vai estar à beira sempre de pegar o que é podre dentro de o que é bom, o que é mel dentro de uma carcaça podre. Mas eu vou me intrigar, pastor, de fulano. Mas eu não vou falar mais com fulano. Jesus disse que aquele que não aborrece seu pai e sua mãe não é digno de mim, quanto mais um amigo. Porque nós nascemos, foi a nossa infância todinha na escolinha, e aquele meu amiguinho pastor, aquele meu amiguinho, mas ele te leva para caminhos que levam à morte. Talvez a vitória de Deus para você não seja você sair correndo esse quarteirão e não dar 7 pulos, mas a vitória de Deus para você seja queimar contatos. Porque
que quando as pessoas descobrem que você é um homem de Deus, elas não ligam para você fazer nada de errado. Elas respeitam a tua história hoje. Mas pela tua educação, pelo teu excesso de educação, você está acumulando coisas que não é de Deus para a sua vida. Eu não posso ser indelicado com o pecado, tem que ser. Eu não posso ser, tem que ser. Ou você é radical com o pecado, ou o pecado é radical com você. Ou você diz não a Satanás, ou ele toma seu braço, sua mão, seu corpo. Porque para a carne só quer 1 milímetro, irmão. Não abra concessão daquilo que não está aberto para Satanás. Deus está dizendo para alguém: você chegou perto demais para cair agora. Você está perto das vinhas. Você está perto de um novo tempo. Você que está em casa, você está perto de uma nova oportunidade que eu estou te dando. Não revisite esses lugares. Saia desses ambientes. Decida colocar um ponto final. Sua vida não vai mudar quando alguém vier dos Estados Unidos pregar aqui e tiver uma conferência de 8. Vai mudar quando você decidir. Porque Daniel estava na Babilônia, mas ele disse: da Babilônia eu não deixo a Babilônia entrar dentro de mim. Deus não nos poupa de ambientes contaminados. Deus permite que nós passemos por ambientes contaminados, mas Ele diz: qual é a tua escolha, filho? Quando os jovens ouviram a música tocou e todo mundo se dobrou. Mas aqueles jovens disseram: eu não me dobro, eu não danço conforme essa música, eu sou diferente. Foi cantado aqui, falado do céu. Aí me falaram de um lugar, que é um lugar muito distante. Eu queria ir para lá, mas você está pronto? Você está pronta para a trombeta tocar hoje? Ou você está ocupado demais com as tuas causas? Eu queria que Deus fizesse, eu queria que Deus resolvesse, eu queria que Deus me desse vitória. Irmão, vitória aqui na terra Ele pode até não nos dar, mas a maior vitória do crente é fechar os olhos aqui e abrir face a face com Ele na eternidade. O céu é real. Jesus está voltando e nós precisamos estar em aprontamento. Deixa eu falar uma coisa para você: não comprometa a sua promessa revisitando lugares que Deus já te removeu. Esse é um desafio diário. Meu pastor, só meu? Não, meu também. Todos os dias nós temos que olhar para a nossa vida e dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, estende as tuas mãos de poder sobre a minha vida. Senhor, me livra. Mas me ajuda, me dá estratégia mesmo, Senhor, a rejeitar o que não vem do Senhor na minha vida, a fechar portas na minha vida. Hoje é noite de portas serem fechadas. Portas na nossa mente que vão abrindo por causa de concessões que vamos fazendo, e vamos deixando, e vamos fazendo, e vamos deixando, e vamos fazendo, e vamos deixando, e vamos fazendo. A Bíblia diz: sabe qual foi um dos problemas de Sansão? É que ele não contou para o seu pai e a sua mãe a origem do mel. Você sabe qual é a maior queda de um homem? É não ter ninguém para dar satisfação. É por isso que o diabo luta contra a autoridade espiritual dentro de uma casa, dentro da igreja, aonde for, para mostrar para o homem: tu não precisa de ninguém não. Precisa. Toda ovelha precisa se submeter a um pastor. Toda casa precisa se submeter a uma pessoa. Todos nós precisamos viver debaixo de autoridade. É uma bênção chegar para alguém e dizer assim: eu preciso dar satisfação. Eu peguei um mel dentro de um cadáver. Dá para consertar o meu caminho ainda. Dá para consertar a minha vida ainda. Mas sabe qual é o plano de Satanás? Vive só, vive solto. Esconde tuas coisas. Vai escondendo. Vai colocando no privado. Privado daqui, privado dali. Vai pegando esse chip. Dá uma adrenalina no coração. Fazer aquele negócio errado, fazer aquela ligação, fazer aquele negócio que ninguém sabe, ninguém vê. A Bíblia diz que Sansão não contou para o pai e para a mãe, por isso deu também ao seu pai e à sua mãe. Porque quem come o mel que está dentro do cadáver não quer comer só, quer dar para os outros. Só que quando eu observo, eu olho e digo: não, eu preciso saber a procedência desse alimento, para onde está vindo, porque eu vou me alimentar daquilo que é puro. Eu quero falar para você nessa noite, você mesmo, e dizer para você que Deus quer preservar a tua vida aqui hoje, livrando você
de coisas imundas e impuras para a sua vida. O mel pode ser doce, mas não santifica. Pode ser agradável ao paladar, pode satisfazer a carne, mas não purifica. Quando Sansão come daquele mel, ele estava quebrando uma aliança. Talvez se nessa interrupção alguém olhasse e dissesse: Sansão, vamos conversar sobre o que aconteceu, não aconteceria o que aconteceu depois. Porque muita gente, quando olha para Sansão, diz: Sansão e Dalila. Mas olha as coisas que veio acontecendo antes de Dalila. Olha as quedas que vieram acontecendo antes daquilo que ele mais teve desafio. É o hoje que a gente vai ter que abrir mão. É das pequenas coisas, para não desfrutarmos de tudo amanhã. Nós vamos precisar abrir mão hoje, sabendo que o nosso futuro está na mão de Deus, renunciando a nossa carne para viver o propósito que Ele tem para a nossa vida. Eu estou falando diante de uma geração eu estou falando para crentes de uma geração que estão de pé, mas nós vivemos numa sociedade hoje que está caída. Mas eu quero dizer para você que o prazer de Deus é levantar aquele que caiu. Há lugar para você nos braços de Deus. Deus quer restaurar a minha vida e a sua vida aqui hoje. Deus quer restaurar a minha comunhão e a sua comunhão aqui hoje. Por isso, viva o que diz Isaías 43, 18 e 19. E com esse versículo eu encerro. Não vos lembreis das coisas passadas, não considereis os fatos antigos, porque eis que eu realizo uma obra nova. Não é tempo de olhar para trás, é tempo de olhar para frente, porque Deus está fazendo algo novo nas nossas vidas. Essa mensagem não termina com celebração, porque não terminou com celebração a vida de Sansão, mas termina com uma oportunidade de não nos afundarmos e não cairmos, porque chegamos perto demais. E Deus está segurando a nossa mão para dizer: eu preservo você perto da vinha, porque eu tenho um tempo de alegria sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre tudo aquilo que eu tenho para fazer na tua história. Feche os seus olhos onde você está.